A paz do Senhor, irmãs. Hoje vamos falar sobre a vida de Agar, que é a mulher que deu à luz a um filho de Abraão a pedido de Sara. Porém, nós sabemos que este não era o plano de Deus. Isso causou muito ciúme e amargura na vida de todos eles. Quando Sara ordenou para Agar que ela coabitasse com Abraão, eu duvido que Agar tivesse alguma possibilidade de escolha. Ela era uma vítima das circunstâncias. E ela não é a única. Muitas de nós nos encontramos diante de situações confusas e problemáticas. Às vezes, nós nos envolvemos em problemas, mesmo sendo inocentes. Foi o que aconteceu com Agar. Ela não tinha culpa da esterilidade de Sara, ela não tinha nada a ver com isso. A Bíblia não relata muito sobre Agar, somente que ela era uma escrava egípcia da esposa de Abraão. E em Gênesis 16:1, nós podemos supor que ela foi uma escrava comprada para Sara quando eles estiveram ali naquela passagem pelo Egito. Sara tinha todos os direitos legais sobre a vida de Agar para fazer o que ela bem quisesse, porque Agar era sua serva. E como Sara não podia ter filhos, ela teve a brilhante ideia de dar sua serva Agar para o seu marido. Esse era um costume compatível com os princípios morais daquela época. Porém, nós sabemos que esse não era o critério moral de Deus e nem era a vontade dele para a vida de Abraão e Sara. Quando Sara viu que Agar estava grávida, ela sentiu ciúme e se queixou para o seu marido. E ele falou para ela que a serva é sua, você pode fazer com ela o que você quiser. Com a permissão de Abraão, Sara tratou duramente a sua serva. E a situação da escrava era tão difícil que um dia ela fugiu para o deserto. Nós lemos sobre esse acontecimento em Gênesis capítulo 16, os versos 6 ao 11. A fuga de Agar era totalmente compreensível, porém não era aceitável aos olhos de Deus. No deserto, um anjo apareceu para Agar e disse para ela retornar e ser submissa à sua senhora. Deve ter sido uma decisão muito difícil para ela tomar. E deve ter sido muito difícil para ela também ouvir essas palavras. Mas ao ler a passagem, nós vemos que ela obedeceu o que o anjo do Senhor disse. Eu acredito que ela encontrou força no próprio Deus para voltar e para fazer o que era certo. Em Gênesis 16:13, Agar disse: Tu és Deus que vê. Como Agar, nós também devemos aprender a receber a força de Deus. Nós sabemos que a experiência pessoal nos concede grande fortalecimento, mas Deus, ele vê os nossos corações e conhece as nossas necessidades em qualquer circunstância. Ao percebermos que Deus nos conhece e nos vê, a nossa fé pode crescer. Após essa experiência com o anjo no deserto, Agar voltou para casa e teve o seu filho Ismael. E a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu e 100 quando Isaque nasceu. Isso significa que durante 14 anos, Sara teve que ver o filho do seu marido nascido de outra mulher. Por essa razão, eu acredito que devia ter uma tensão muito grande ali na convivência. Finalmente, depois de longos 14 anos, Sara deu à luz a Isaque e os problemas tornaram-se maiores. Isaque nasceu e cresceu e quando ele foi desmamado foi feita uma festa e nessa festa Ismael zombou dele. Para Sara, esse foi o limite. Ela não podia aguentar mais aquela situação e ela pediu para Abraão que expulsasse Agar. E pela segunda vez, Agar se encontrou no deserto. Só que agora ela não foi por vontade própria e ela também não estava sozinha. Isso está descrito em Gênesis 21, 14 ao 19. A Bíblia diz: ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um arbusto. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse,
Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí de onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Como Deus é maravilhoso! Nós vemos que Deus cumpre as promessas que ele faz. Assim como nós podemos encontrar muitas pessoas da raça judia em quase todos os países do mundo, nós também podemos encontrar os descendentes de Ismael, que pertencem às nações árabes. Podemos aprender muito com a vida de Agar. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a nos protegermos contra as tentações, mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Para os costumes daquela época, certamente era uma honra uma escrava ter um filho do seu senhor. E nós não podemos afirmar que Agar compreendia se a ordem de Sara sobre ela era correta ou não. Nem sabemos se Agar podia recusar o que lhe for ordenado. Mas isso não muda o fato da imoralidade ser pecado diante de Deus. Em segundo lugar, Agar nos mostra a insensatez de tomar decisões precipitadas. Ela não devia ter fugido para o deserto pela primeira vez. Cada vez que nós tiramos a nossa vida do controle de Deus, nós podemos encontrar mais problemas à frente. Olhando pelo lado positivo, a vida de Agar revela o cuidado e a preocupação de Deus com qualquer pessoa. Deus não faz acepção. Ela nos ensina que podemos encontrar refúgio em Deus em meio às mais diversas situações da vida. Assim como vimos na vida de Sara, a história de Agar nos lembra o quanto Deus é soberano. Ele mostra os seus planos e sempre cumpre o que ele promete. Nós sabemos que é difícil confiar em Deus quando as coisas estão fora do controle. Mas nós temos que entender que não importa a situação, não importa o que está acontecendo nas nossas vidas. Ele sabe tudo o que acontece e nada o surpreende. Nós temos que aceitar o que Deus planejou para as nossas vidas e permitir que Ele cuide. Salmo 18:30 diz que o caminho de Deus é perfeito. E nós vemos essa verdade confirmada na afirmação em Romanos 8:28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.